Oração apresentando o nosso pastor. Vamos orar, igreja. Querido Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez buscamos o Teu nome, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre a vida do Teu Filho, o Teu instrumento, que estará ministrando a Tua palavra. Senhor, sabemos que aqui somos todos instrumentos de Deus, e que nada falamos e nada fazemos, Senhor, sem a Tua direção, Senhor, quando subimos nessa tribuna. Mais uma vez, Senhor, como das outras vezes tem usado o Teu Filho, mais uma vez venha usar o Teu instrumento nas Tuas mãos. E venha falar à Tua igreja, Espírito de Deus, como tens falado. Venha falar a cada um dos corações aqui presentes, a cada um dos que aqui entraram, que a Tua palavra venha penetrar nesses corações, para que não pequemos contra Ti, para que vivamos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, usa o Teu Filho, usa o Teu instrumento nessa noite, e que os nossos corações estejam atentos para ouvir a Tua voz, em nome do Senhor. Pastora Alexandre. Podeis assentar, meus irmãos. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Meus queridos irmãos, hoje nós estamos trabalhando 2 em 1, né? Culto com os jovens, conforme é o nosso costume, e um pouquinho do culto de missões também, porque não foi possível nós realizarmos o culto missionário durante esse mês. E para que não passasse em branco, então o pastor Levi teve essa ideia de unir os 2 cultos. E graças a Deus está dando tudo certo, né, irmãos? É uma bênção. Quando nós deixamos Jesus na frente, dá tudo certo, não tem problema nenhum. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, primeiramente, a pedido do nosso pastor, eu queria agradecer a todos os irmãos aqui do Templo Sede pela cooperação na parte do recurso financeiro que os irmãos realizaram durante esse mês, né? Com respeito à obra de missões. Segundo o nosso pastor, as contribuições aqui do Templo Sede praticamente dobraram durante esse mês de junho. E nós damos a Jesus toda a honra e toda a glória, e queremos agradecer os irmãos que durante esse mês, por algum motivo, fizeram um propósito com Deus, ou sentiram de Deus de colocar um pouco mais de esforço e contribuir um pouco mais nessa obra. Tenha certeza, irmãos, que Deus irá recompensar a cada um dos irmãos no nome de Jesus. Os irmãos não estão fazendo para homem nenhum, os irmãos estão fazendo isso para o reino de Deus, e a recompensa virá do Senhor. Embora eu creia que os irmãos não fazem isso porque esperam recompensa, mas porque amam a obra de Deus. Mas Deus, como é muito sábio e misericordioso, sempre arruma um jeitinho de nos abençoar um pouquinho mais, né, irmãos? Graças a Deus por isso. Continue nesse propósito, irmãos. Nós estamos fazendo várias reuniões com os nossos irmãos nas congregações. Hoje estive lá em Cordeirópolis fazendo a 5ª reunião, já há 5 domingos seguidos, para falarmos do projeto Semear, que é um projeto que Deus colocou para Limeira, para nós melhorarmos ainda mais a obra missionária aqui no nosso campo. Foi um projeto que Deus colocou no coração dos irmãos, e Deus está operando grandemente. Os irmãos que estão participando das reuniões estão comprando essa ideia, entendendo essa necessidade e abrindo o coração para fazer algo mais pela obra de missões. Que os irmãos continuem orando para que Deus realmente abençoe, e que esse projeto seja um projeto abençoado, que Deus possa ser glorificado em todas as coisas. Amém, irmãos? Graças a Deus. Irmãos, eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia. A diferença hoje, não só hoje aqui, mas que você venha adorar ao Senhor como aquela mulher do vaso de alabastro, que você venha fazer do seu coração. Evangelho de São João é uma passagem bíblica bastante conhecida da igreja. Eu estou um pouco rouco,
Vou tentar ser bem calmo aqui, né? Eu tenho um costume de, quando começo a falar a palavra de Deus, às vezes me empolgo um pouco, mas vou me segurar aqui para não perder a voz de vez, né, irmãos? Muito bem. São João, capítulo de número 4, verso de número 7 a seguir, diz assim. São João, capítulo 4, verso 7. Não sei se eu citei errado, se eu citei, não me perdoe. Diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós temos aqui uma passagem, como eu disse aos irmãos, muito conhecida de todos os irmãos, principalmente daqueles que há muito tempo são crentes. Esta pregação que Jesus fez a essa mulher chama-nos muito a atenção, porque, irmãos, pregar para uma multidão às vezes pode até atrair a vontade de alguém, mas pregar para uma só pessoa, às vezes alguém acha que isso não tem muito valor, né? Mas o Senhor Jesus, Ele fez uma pregação, alguns dizem que foi uma das maiores pregações que Jesus realizou, e a sua ouvinte era apenas uma mulher, e além do mais, era uma mulher samaritana. Parece não ter muito sentido dizer que era uma mulher samaritana, mas nós vamos entender um pouco pela palavra de Deus que o que Jesus estava fazendo ali era muito mais do que uma simples pregação. Jesus estava ali dando uma lição de vida. Jesus estava ali mostrando algo muito especial, que Ele queria principalmente que o seu povo, os judeus da época, os discípulos, entendessem
a mensagem que ele queria passar através daquela atitude, através daquele gesto que ele estava realizando naquele momento. A Bíblia diz que existia naquela época a Judeia, existia a Galileia e Samaria ficava no meio. É como se eu saísse daqui para ir para Rio Claro e tivesse que passar por Cordeirópolis. Então Samaria estava no meio. E diz um pouquinho antes da onde nós começamos a ler a palavra de Deus, que Jesus, quando ficou sabendo que os judeus estavam sabendo, ou estavam comentando, que ele estava batizando mais do que João, ainda que ele mesmo não batizava, mas os seus discípulos, a Bíblia diz que então ele veio ao seu coração o desejo de sair da Galileia ou da Judéia e ir para, vice-versa, aqui se eu não estiver trocando, saiu da Judéia e foi para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Então, meus irmãos, o que acontece? Jesus teve um cuidado muito grande, né? Jesus sabia entender o tempo, Jesus sabia entender o momento de entrada e sair. Jesus não queria ser mais do que João Batista, Jesus não estava preocupado em ser mais importante do que João Batista, e ele entendendo, não sei porquê, que não era mais necessário continuar ali, que as coisas estavam caminhando por um caminho não muito bom, ele saiu e foi para um outro lugar. Aconteceu que, passando ele por Samaria, acontece que ele encontra-se com essa mulher, porque Jesus, por ser uma pessoa normal, sentir fome, sentir sede, diz a Bíblia aqui, irmãos, que ele teve sede, e naquele tempo não tinha água encanada, né? Era necessário ir a algum lugar onde houvesse água, e Jesus e os discípulos, sabendo que existia um poço ali em Samaria, perto de Sicar, eles foram até aquele local, para que Jesus pudesse tomar água. Mas Jesus não estava só com sede, Jesus também estava com fome. Então os discípulos deixaram Jesus ali e disse: mestre, o senhor fica aqui, vai tomando uma água aqui, e nós vamos até mais além comprar comida, para trazer comida ao Senhor, porque o Senhor deve estar com fome também. Os discípulos tinham um cuidado muito especial com Jesus. E acontece, meus irmãos, que quando os discípulos se ausentaram, Jesus observa que uma mulher vem chegando, uma mulher samaritana. Então Jesus começa uma conversa com aquela mulher. Jesus quer pregar, quer se revelar àquela mulher, quer mostrar para ela quem era ele e o porquê ele estava ali naquele momento. Então Jesus começa um diálogo com ela, falando sobre a água, usando a água como uma isca, vamos dizer assim, para começar um diálogo. E ele olha para a mulher e diz assim: mulher, dá-me de beber. Jesus pediu água para ela. Mulher, dá-me de beber. Quando Jesus fala com ela dessa forma, irmãos, nos nossos dias atuais nós podemos usar a seguinte expressão: a mulher quase morreu do coração, quase teve um infarto ali, teve um susto. Eu acredito que ela regalou os olhos, olhou assustada para Jesus, ficou sem entender nada, e disse essas palavras aqui: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? O que está acontecendo? Por que você, como um judeu, está conversando comigo, que sou uma mulher samaritana? Então, meus amados irmãos, eu fui olhar um pouquinho na história e entender por que essa mulher se assustou tanto, por que essa mulher ficou tão admirada, o fato de Jesus apenas de dirigir a ela e pedir a ela que lhe desse água. E eu fui olhar um pouquinho e entender, meus amados irmãos, que na verdade existia uma grande divisão entre Samaria e todo o demais território de Israel. Lá no livro de Reis, quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, no livro de Jeremias, nós estamos estudando na escola dominical, que o povo foi levado cativo para a Babilônia. Israel foi totalmente destruído, aquela situação ficou caótica ali, a cidade, o templo, tudo foi destruído, mas o povo judeu foi levado para a Babilônia.
por ordem de Nabucodonosor. Acontece que, terminando o tempo do cativeiro, 70 anos aproximadamente, Deus então começa a usar um rei chamado Ciro para mandar o seu povo de volta. E lá em Reis, se os irmãos forem observar, não dá tempo de citar aqui as passagens, os irmãos vão observar que, junto com aquele povo judeu que foi para aquela cidade, vieram também alguns estranhos, vieram alguns homens, algumas mulheres, algumas famílias, alguns povos que não eram judeus, por ordem do rei. Eles vieram, e quando eles vieram e chegaram ali em Jerusalém, irmãos, eles foram se alojar justamente em Samaria, naquele lugar que um determinado homem comprou um monte, edificou ali uma cidade, um homem chamado Onri, e edificou ali uma cidade e colocou o nome dela de Samaria. Então, quando aquele povo voltou, foi justamente para Samaria. E acontece que o povo judeu apoiou muito de Deus nesse acontecimento e aprenderam a lição que eles não podiam adorar a Deus nenhum estranho, que eles tinham que adorar somente a Deus, guardar os seus mandamentos, guardar os seus estatutos, guardar a sua lei, conforme Deus tinha entregado a Moisés. E eles ali, quando voltaram para a terra, estavam ali com o coração alegre, feliz, irmãos, e guardando ali os estatutos. E esse povo que veio junto, que não temia o mesmo Deus, que não tinha os mesmos costumes, que não tinham aprendido, o que acontece? Eles trazem os seus costumes e edificam os seus altares, e até constroem o seu próprio templo. Eles fazem ali um templo para eles. Jerusalém tinha o seu templo, mas os samaritanos edificaram o seu próprio templo, e ali continuaram com seus próprios costumes, adorando os seus deuses, fazendo as suas imagens, as suas estátuas, Deus Maloque, oferecendo os seus filhos para serem queimados. Uma situação espiritual bastante degradante. E dali, meus queridos irmãos, começou toda essa divisão, começou essa separação. Então o povo judeu, o povo hebreu, dizia que tinha que adorar em Jerusalém. Por isso que Jesus teve, a mulher disse assim, olha no versículo de número 29, os irmãos que tiver uma aguinha aí, se tiver, por favor, no versículo 29 diz assim: nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém aonde se deve adorar. Olha o que ela fala para Jesus. Existia uma contenda ali entre eles. Um dizia que tinha que adorar em Jerusalém, e os pais daquela samaritana diziam que tinha que adorar em Samaria, que tinha que ir lá para o templo que estava em Samaria. Ela estava confusa espiritualmente, ela não sabia exatamente que caminho seguir. E irmãos, essa contaminação espiritual foi trazendo uma revolta entre os dois povos. O inimigo entrou no meio dessa situação, aproveitou dessa situação e foi criando ali uma intriga entre eles, e a coisa foi criando uma dimensão tão grande, e o inimigo foi encontrando um espaço tão grande dentro do coração daquelas pessoas, que chegou ao ponto de eles nem mais se conversarem. Percebe como que Satanás trabalha, meus irmãos? Como o diabo, desculpa a palavra aqui, quer separar o povo de Deus, quer rachar o povo de Deus, quer dividir o povo de Deus, ao ponto de você começar a olhar o seu irmão como um verdadeiro inimigo seu. Esse é o trabalho dele. Mas o trabalho de Jesus é diferente desse. O trabalho do Espírito Santo é diferente desse. Ele não veio dividir, não veio separar, ele veio escolher e unir um povo só, para levar para o reino dos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Qualquer um que dá lugar a esse Espírito não está na direção de Deus.
e não tem, irmão, a bênção de Deus. Precisamos entender, e os irmãos vão compreender, que Jesus fez um trabalho maravilhoso quando Ele próprio conduziu essa situação. E meus irmãos, acontece que a mulher ficou assustada, e nós entendemos aí que a divisão ficou muito grande ali entre aquele povo samaritano e aquele povo judeu, porque, irmãos, eles tinham algumas razões, os samaritanos, de dizer que ali que devia se adorar. Ali era o monte onde Moisés recebeu as leis. Ali era o monte que é considerado o centro do mundo. Tinha vários, ali dizem que o jardim do Éden era ali. Tinha um monte de razão que eles usavam para dizer que ali era o verdadeiro lugar aonde se deveria adorar a Deus. Mas aí vinha o judeu e dizia: não, é em Jerusalém, a cidade sagrada, a cidade prometida, a terra prometida, é lá que nós temos que adorar, lá que está o templo. E ali criava-se então toda aquela confusão na mente das pessoas, e essa mulher também estava confusa. Essa mulher também precisou de uma orientação do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, Jesus prosseguiu o diálogo com ela, continuou conversando com ela, pedindo para ela que desse água realmente. Ela falava de coisas materiais, Jesus falava de coisas espirituais. Ela perguntava: mas Senhor, onde é que o Senhor tem essa água? O poço é fundo, o Senhor não tem aí com que tirar essa água? Cadê essa água? Ela não entendia. Jesus falou para ela: olha, mulher, a água que eu quero te dar é outra. A água que eu quero te dar, se eu te der dessa água, você nunca mais terá sede. Você nunca mais vai ficar precisando andar de um lado para o outro, perguntando isso, perguntando aquilo, com dúvida disso, com dúvida daquilo. Você não vai ter mais dúvida nenhuma. Quando você beber da água que eu lhe der, você terá uma certeza tão grande dentro de você, uma convicção tão grande dentro de você, que isso tudo vai acabar. Porque a água que eu vou dar para você vai fazer com que nasça dentro de você uma fonte de vida. Você vai ter vida, você não vai precisar mais ir atrás de vida, você vai levar vida para quem está morto, bendito seja o nome do Senhor. Mas a mulher não conseguia entender, porque o ser humano tem dificuldade às vezes para entender as coisas de Deus. Mas então Jesus começou a se revelar para ela, revelando um pouco da sua vida. Quando Jesus disse para ela: então faz o seguinte, vai lá e chama o teu marido e traz ele aqui para a gente ter uma conversa. Aí a mulher disse: eu não tenho marido. Aí Jesus disse para ela: disseste bem, eu não tenho marido. Tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Meus irmãos, quando Jesus chega revelando a nossa vida, quando Jesus chega falando das nossas intimidades, de coisas que ninguém sabe, só Ele sabe, então o coração do homem começa a se mover, a se mexer. Nós começamos então a crer naquilo que parecia impossível. Aquela mulher, essa palavra de Jesus mexeu com a estabilidade emocional dela, o coração dela se moveu nesse momento, ela começou a crer e começou a entender que algo diferente estava acontecendo ali. Então ela diz ao Senhor: és porventura tu profeta? És porventura tu o Cristo que havia de vir? Ela começa então a entender, irmão, que algo diferente estava acontecendo ali. E ela faz então essa pergunta que eu já mencionei aos irmãos: me explica aí, Jesus, aonde é que nós devemos adorar? Qual é o lugar que nós devemos adorar? É aqui em Samaria? É ali? É lá? Aonde é? Então Jesus olha para ela e diz o seguinte: mulher, em verdade eu te digo, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e Deus procura os que o faz. Irmãos, o lugar de adorar a Deus, o lugar de adorar a Deus é aonde você estiver, seja no carro, seja na escola, seja na rua, seja na sua casa.
aonde você estiver em espírito e em verdade, você pode adorar a Deus, que Deus receberá a tua adoração. A igreja é um lugar especial para se adorar a Deus. E nós nos reunimos aqui, literalmente, para adorarmos a Deus, porque aqui é lugar de adoração. A minha casa será chamada casa de oração. E junto com a oração existe a adoração. Então aqui nós nos reunimos verdadeiramente para adorarmos a Deus. Mas só pode adorar a Deus quem está em espírito e quem está em verdade. Se uma pessoa entrar aqui e não estiver em espírito e não estiver em verdade, ela pode até estar aqui, mas ela não vai conseguir que a sua adoração chegue até a presença de Deus. Mas José estava lá na cadeia, estava enclausurado lá por uma mentira que levantaram contra ele, mas lá na cadeia, no meio daquele povo imundo e pecador, a oração de José, a adoração de José chegava até a presença de Deus, porque José estava em espírito e em verdade. Para adorarmos a Deus, é necessário estarmos em espírito, e é necessário estarmos em verdade. E Deus procura estas pessoas, porque Deus gosta e quer operar, mas irmãos, Ele gosta de trabalhar com quem está em espírito e com quem está na verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem está em Cristo está na verdade, quem está longe de Cristo está na mentira. O mundo está na mentira, porque o mundo não conhece a Cristo, o mundo não conhece esse Salvador, não conhece essa palavra. O mundo jaz no maligno, a Bíblia diz, porque ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. Então o mundo está na mentira, mas a igreja de Jesus Cristo, ela está na verdade. Bendito seja o nome do Senhor. A verdade, irmãos, ela é revelada pelo Espírito de Deus. Ninguém consegue entender esta verdade se o Espírito de Deus não convencê-lo, não abrir o seu entendimento. Diz a Bíblia que é Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quando o Espírito de Deus entra no coração de uma pessoa e ela realmente tem um encontro com Deus, se hoje cedo ela achava que ela era a pessoa mais santa do mundo, hoje à noite, quando ela encontrasse com Jesus, ele vai se achar o maior pecador que existe na face da terra. Porque quando o Espírito de Deus entra na vida de uma pessoa, irmão, ele realmente passa por uma mudança, e ele é convencido que ele é um pecador e que ele precisa do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, acontece que Jesus finalizou a conversa com aquela mulher, conversou com ela, se revelou a ela, e depois a Bíblia nos diz que aconteceu uma coisa interessante, para nós já irmos para o final. Aconteceu que os discípulos chegaram, e quando os discípulos chegaram, viram Jesus conversando com aquela mulher. Quando eles viram isso, eles se assustaram, ficaram impressionados, porque, como eu disse aos irmãos, eles não se comunicavam de forma alguma. Existia ali um preconceito. Irmãos, quando Jesus entra nas nossas vidas, uma das primeiras coisas que ele termina é com preconceito. O preconceito maléfico. As pessoas às vezes invertem essa palavra preconceito, né? Começam a colocar a palavra preconceito para algumas coisas que não é verdadeiramente preconceito. É uma outra coisa. Mas existe sim pessoas preconceituosas, que colocam divisões, irmãos, entre os seres humanos, divisões pela cor, divisões pela cultura, divisões pela posição social, divisões pela condição econômica. Existem muitos preconceitos, e se Jesus olhasse para preconceito, se Jesus olhasse para essas coisas, jamais Jesus conversaria com aquela mulher samaritana.
Mas quando Jesus decidiu conversar com a mulher samaritana, ele colocou por terra ali todos os preconceitos que existiam, toda a divisão, toda aquela separação que existia entre aqueles dois povos, irmãos, caiu por terra, literalmente. Esse era o maior objetivo de Jesus naquele momento. Os discípulos vieram, assustaram-se com aquela situação, ficaram preocupados, o que nós vamos fazer? Jesus conversando com aquela mulher, o que está acontecendo? Mas acontece, meus amados irmãos, que os discípulos vieram trazendo comida. Senhor, nós temos aqui comida. Jesus disse para ele assim: uma comida eu tenho a comer, e a comida que eu tenho a comer é essa, é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim para isso. O meu prazer não é tanto em comer, em beber, em fazer isso, em fazer aquilo. O meu prazer, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou. A preocupação do crente, irmão, não deve ser com isso, com aquilo, com coisa dessa vida, com coisa terrena, com coisas materiais. A sua preocupação, a minha preocupação número 1, deve ser com o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não precisa ficar correndo atrás de bênção. Ali está tendo bênção, lá está tendo bênção, lá está tendo bênção. O hino que nós cantamos diz: e as bênçãos do Senhor te alcançarão. Hoje só se prega bênção, só se prega bênção, só se prega bênção. Meus irmãos, é muito importante receber bênção. Eu quero receber bênção, mas nós temos que entender que antes de tudo isso, Jesus quer levar a nossa alma lá para o céu. Mais importante do que uma boa casa, um bom carro, você tem que ter a certeza da sua salvação. Você tem que ter convicção que se Jesus voltar hoje, você vai ser arrebatado e vai ir para o céu. Que não tem nada que te prende, que não tem nada que te preocupa, mas que você está pronto para ouvir a trombeta de Deus e subir com Jesus para morar no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, queridos irmãos, fez um trabalho maravilhoso. E os irmãos vejam como que é interessante a palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia, para vocês verem a força desse negócio. Em Lucas capítulo 9 e 51, para finalizar já, meus irmãos. 9 e 51. Essa passagem fala dos samaritanos não receberam Jesus. Quando Jesus estava indo para Jerusalém, aconteceu, meus irmãos, que ele novamente tinha que passar por Samaria. E os discípulos, eles foram na frente para preparar um local lá para Jesus pousar. E diz a Bíblia então que os samaritanos, vendo que Jesus tinha o aspecto de quem ia para Jerusalém, tinha a aparência de judeu, que era uma pessoa que estava indo para Jerusalém, a Bíblia diz que os samaritanos não quiseram receber Jesus. Não, Jesus não vai ficar aqui não. Aqui em Samaria não. Aqui ele não vai ficar de jeito nenhum. Não vamos deixar ele entrar aqui. Irmãos, só para vocês entenderem como era forte esse negócio. Olha no versículo 54 que diz: e os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, eles não estão querendo te receber, não querendo te aceitar. Eu tenho uma ideia. Tem uma ideia? Tenho uma ideia. Qual que é a sua ideia? Senhor, queres que nós digamos que desça fogo do céu e consuma todo esse povo aí, como Elias também fez? Olha que ideia boa. Quem é que falou isso, irmão? Tiago e João. João era o discípulo do amor. O discípulo do amor pediu para Jesus deixar, orar para cair fogo do céu e matar todos os samaritanos. Era forte o negócio ou não?
Era? O diabo enfiou uma estaca ali ou não? Mas Jesus olhou para eles e disse o quê? O que Jesus disse para ele? Pode orar e pode deixar cair fogo? Jesus olhou para ele e disse: não, de que espírito sois? De que espírito sois? Vós. Qual é o espírito que está na tua vida? Disse Jesus aos seus discípulos. Qual é o espírito? Eu não vim, Jesus disse para ele, eu não vim para isso. O Filho do Homem não veio destruir nada, não veio acabar com nada. O Filho do Homem veio salvar. O Filho do Homem veio para dar vida. O Filho do Homem veio para arrebatar um povo que está perdido, para ir morar para o céu. Então Jesus não aceitou, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Essa divisão ali, irmãos, era muito forte e ela continuou. Se nós irmos para o versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, aí Jesus já estava glorificado. Para nós finalizarmos aqui, abra aí comigo, só para nós meditarmos um pouquinho também nesse versículo interessante, irmãos. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, verso de número 8. 1 e verso 8. Jesus já estava glorificado, Jesus já estava ressuscitado, ele já estava ali novamente com seus discípulos, já em glória, e Jesus agora estava dando uma ordem para os discípulos, estava mandando eles executarem um trabalho, e olha o que diz no verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Você viu? Eu quero que vocês passem em Samaria, porque se deixasse por conta deles, eles iam pular Samaria e ia para frente, mas Jesus disse: Samaria, vai lá. Mas ele não gosta de mim, ele tem raiva de mim porque eu sou crente, é isso, ela não ouve, ela não olha nem para a minha cara. Vai lá em Samaria, pega a palavra para Samaria, que Jesus vai operar maravilha. Mas aquela nação não presta, aquela nação é isso, aquela nação é aquilo, aquela cidade é isso, aquela cidade é aquilo. Vai para Samaria, meu querido, vence esse preconceito, pisa na cabeça do diabo e faz a obra de Deus, que ele vai te honrar. Bendito seja o nome do Senhor. A minha vizinha, irmão Alexandre, a minha vizinha, eu estou orando para Jesus levar ela e pregar para ela. Você já pregou? Porque tem muita gente fazendo igual os discípulos, quer que Jesus já taca fogo em tudo, né? É mais fácil. Taca fogo aqui no meu vizinho, Jesus, já acaba com tudo isso aqui. Ô povo tribuloso, mas e pregar para ele? Você já foi, meu querido? É a Samaria da tua vida que Deus está te falando nessa noite. Vai para Samaria que eu vou te usar. Passa lá em Samaria que eu vou te usar lá em Samaria. É mais fácil Jesus converter um tribuloso desse do que um bonzinho, irmão. O bonzinho é difícil de aceitar Jesus, mas o tribuloso, quando Deus fala no coração dele, ele vira crente de verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sou um deles. Eu zombava de crente, perseguia crente. Quando o crente fazia culto, eu ficava dando risada. Hoje aqui, depois que Jesus me salvou, com 3 dias eu já estava fazendo culto também. Faz ou não faz? Paulo era bravo ali, era briguento, tinha toda aquela dificuldade ali, batia nos irmãos, mas quando ele viu Jesus, o que aconteceu com ele? No outro dia ele já estava pregando, falando de Jesus. Não tenha medo de pregar para tribuloso, não. Se tem alguém te perseguindo aqui no seu trabalho, aonde for, fale de Jesus, enfrente ele, fale de Jesus para ele, que ele vai ver o que é o poder de Deus na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Tem uma outra passagem aqui antes de finalizar para os irmãos. Abre em Atos dos Apóstolos. Veja se valeu a pena o que Jesus fez ou não.
Atos dos Apóstolos, capítulo 8, para encerrar, só vou ler essa passagem e paro por aqui, e o nosso irmão Heber então dará continuidade. Mas eu quero ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Acompanhe comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 1. Veja se valeu a pena o que Jesus fez ou não, meu querido. E também Saulo consentiu na morte dele. Aqui está falando de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da... Olha, não queria pregar em Samaria, viu? Eles não queriam ir para Samaria. Sabe o que Jesus fez? Levantou um camarada chamado Saulo de Tarso. Que a gente fala tão mal dele, mas Jesus usou ele já antes dele ser crente. Antes dele ser crente, Jesus já começou a usar esse camarada, irmão. E a gente nem sabia. Os discípulos ali tudo quietinho lá em Jerusalém, lá, não querendo sair, não querendo pregar, não querendo evangelizar, não querendo fazer missão, não querendo fazer nada. Aqui está bom, aqui está confortável, aqui está maravilhoso, aqui está gostoso, Jesus está operando, batizando, curando, revelando, está uma bênção aqui. Ah, é? Ah, é? Eu vou levantar um tal de Saulo de Tarso aí que vai dar um jeito em vocês. Vocês vão ir rapidinho para Samaria. Que Deus tenha misericórdia de nós, né, irmãos? Que Deus não precise levantar nenhum Saulo de Tarso aí para fazer a gente sair, né? Quantos podem dizer um amém aí? Diz assim: e saiu para a Judéia e Samaria, e uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade lhes pregava a Cristo, e as multidões, olha, não é um não, hein? E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Que cidade era essa? Que cidade era essa? Deus está mandando nós para Samaria. Acha Samaria na tua vida e faz a palavra de Deus chegar até lá, que Deus vai te abençoar. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.